A primeira leitura de hoje narra um fato estranho. Se vocês prestaram atenção, vocês vão perceber que quando é lido a passagem das leis para o povo e explicada, o povo começa a chorar. O povo começa a chorar, fica agoniado, fica triste, fica mal. E o próprio Neemias diz assim: olha, hoje não é dia de vocês ficarem tristes. Vão para casa, comam carnes gordas, se alegrem, fiquem felizes. Mas o povo está agoniado e chorando. A pergunta é, é a palavra de Deus. Por que o povo ficou triste e choroso? O que aconteceu para esse povo ficar triste, para esse povo ficar mal? Simples. A lei de Deus no Antigo Testamento, a palavra da lei era dura. Era muito dura. E quando o povo escuta a leitura da lei, eles ficam agoniados, eles ficam tristes, eles ficam mal e começam a chorar. Porque as leis do Antigo Testamento, além de serem muito numerosas, eram duras, e as consequências de não segui-las também eram duras. Tinha pecado, por exemplo, que se uma pessoa cometesse esse pecado, a pena dela era a morte. Por exemplo, se uma pessoa fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Então tinha inúmeras leis que algumas delas foram dadas por Deus, entretanto, a grande maioria foram criações de Moisés e de Arão, e depois foram criações do povo que foram sucedendo Moisés. Então, os judeus, eles cobravam muito, muito. E Jesus vem com algo diferente. Jesus vem com a boa nova. Jesus, hoje no Evangelho, lê a passagem do profeta Isaías, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano de graça do Senhor. Ou seja, Jesus muda a lógica do Antigo Testamento. Não vale mais a imposição das leis, mas sim um coração ligado a Deus. E Jesus ensina agora a boa nova. Ele fala da boa nova. Ele faz com que o homem siga o caminho de Deus, mas não por uma imposição externa, não por leis externas, mas por uma relação com Deus, por uma intimidade com Deus. E ele então cura os enfermos, expulsa os demônios, faz com que os cegos vejam, faz com que os surdos escutem, porque Jesus agora traz a boa nova de Deus. Portanto, a lei que servia de fato para que o povo no Antigo Testamento tivesse um norte, dá lugar agora à graça. E evidentemente que a graça não é sinônimo de libertinagem. Não é que se pode fazer tudo. Pelo contrário, o homem com a graça de Deus, ele é chamado a viver os mandamentos de Deus, mas não por imposição, mas sim por amor, por intimidade com Deus. Por exemplo, um filho, quando obedece o pai e a mãe, ele deve obedecer porque o pai e a mãe demonstram amor para ele. Porque o pai e a mãe demonstram carinho. Porque o pai e a mãe mostram cuidado, mostra que tem preocupação verdadeira. Então, consequentemente, o filho obedece o pai e a mãe,
por amor, não por temor, não por leis. Então, Jesus muda essa lógica. Mas, evidentemente, que os ensinamentos de Jesus Cristo, eles não ficaram perdidos no tempo. Isto é, Jesus não ensinou no passado a boa nova e essa boa nova ficou parada no tempo. Pelo contrário, a boa nova se espalha. A boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, ela perdura e vai perdurar até o fim dos tempos. E essa boa nova de Jesus Cristo, ela está na Igreja Católica. A Igreja Católica é a portadora da boa nova. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Isso que demonstra, em primeiro lugar, é a Sagrada Escritura, a tradição e depois a própria história demonstra que a Igreja Católica é a portadora da verdade que carrega Cristo na Igreja. E a Igreja Católica, digo mais, é a única igreja cristã deixada por Jesus Cristo. Aliás, todas as vezes que vocês ouvirem assim, a igreja do pastor fulano de tal, já está errado. Se ela é do pastor, ela não é de Cristo. Uma igreja que é de um pastor não é de Cristo. Vocês nunca vão escutar dentro da Igreja Católica alguém dizer assim: a igreja do padre Danilo Neto. Não, a igreja não é do padre Danilo Neto. A igreja não é do padre Danilo Malta. A igreja não é do padre fulano de tal. A igreja é católica de Cristo. Porque a Igreja Católica não é de nenhum padre, não é de nenhum bispo, não é nem mesmo do Papa. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Então, se vocês ouvirem a igreja do pastor fulano de tal, corram dessa igreja. Porque se ela é de um pastor, se ela é de um homem, ela não é de Cristo. Não pode ser de Cristo. E a Igreja Católica, ela é a única deixada por Cristo. A Sagrada Escritura diz isso, e especialmente eu queria mostrar para vocês a segunda leitura de hoje. São Paulo diz assim: todos os judeus, gregos, escravos ou livres, fomos batizados em um único Espírito, para formarmos um único corpo. Ou seja, São Paulo fala claramente que a igreja é o corpo de Cristo. E há um único corpo. Se há um único corpo, então não pode ter a igreja do pastor fulano de tal, não pode ter a igreja de outras denominações, porque a igreja é de Cristo. E essa verdade dói, gente. Dói, mas é a verdade. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. É a única igreja deixada por Cristo. Isso que eu estou falando para vocês é Sagrada Escritura, tradição, história. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Não tem outra denominação a não ser Igreja Católica que Cristo tenha deixado aqui na terra. E por que é importante a gente assimilar isso? Porque se nós não entendermos isso, a gente começa a acreditar em qualquer coisa. A gente acha que qualquer ensinamento de qualquer igreja cristã é válida. Então, por exemplo, você vem na Igreja Católica, você não ouve a interpretação do padre Danilo. Você ouve a interpretação da igreja dada pelo padre Danilo. Agora, se você vai em uma determinada igreja e o pastor está dando a sua interpretação pessoal da Sagrada Escritura, está errado. Porque ninguém tem o direito de interpretar a Sagrada Escritura por si mesmo. A igreja,
ela interpreta. Nós somente transmitimos essa interpretação. Isso é importante entender para que nós, repito, não fiquemos acreditando em qualquer coisa. Daí a gente vê os abusos na moral cristã. Nós vemos igrejas, por exemplo, pregando: beber é pecado, não pode beber de jeito nenhum. Quando o primeiro milagre de Jesus foi transformar 600 litros de água em 600 litros de vinho. Fala assim: a mulher tem que usar saia sempre. Gente, calça jeans foi criado há pouco tempo na história. Quando a Sagrada Escritura foi escrita, nem se falava em calça, nem se imaginava em calça jeans. Então a Sagrada Escritura em momento nenhum proíbe uma mulher de usar calça jeans. Mas tem igreja que proíbe. Se a mulher não usar só saia, vai para o inferno. Se ela usar a calça, ela está condenada ao fogo do inferno. Tem igreja que diz assim: a mulher não pode cortar o cabelo, tem que usar o cabelo até o pé. Onde está isso? E aí ficam criando regras e mais regras, e o povo vai fazendo uma lavagem cerebral, acreditando, e deixa de acreditar no que é essencial. E aí a gente vê, por exemplo, um pastor que prega que a mulher tem que usar saia o tempo todo, tem que usar o cabelão grande, ninguém pode beber nem uma taça de vinho, porque é pecado, mas ele mesmo já casou 4 vezes, porque não deu certo 4 vezes com esposas diferentes, então ele casou de novo, casou de novo, casou de novo, casou de novo, aí casar um monte de vezes, trair a esposa, pode, é permitido. Onde está a lógica nisso? Esvaziam a Sagrada Escritura e colocam opiniões. E aí é onde moram os falsos pastores, os lobos vestidos de cordeiro, que confundem a cabeça do povo e não ensinam a verdade, não ensinam Jesus Cristo, não ensinam a boa nova do Evangelho, ensinam o que acham. E eu já falei para vocês, quem acha não sabe de nada. Quem tem conhecimento ensina o conhecimento, e o conhecimento ele vem a partir do estudo, a partir de outro que é maior do que a gente. Por isso que padre nenhum pode ensinar coisa da cabeça dele. Padre tem que ensinar o que a igreja diz. Padre tem que ensinar o que o Evangelho diz, interpretado pela igreja, não da sua cabeça. Por isso, se você for numa missa aqui em Nerópolis, e for numa missa em São Paulo, for numa missa na China, no Japão, a liturgia católica é a mesma. As leituras são as mesmas. E as interpretações possíveis são as mesmas. Porque não se diz o que um padre, outro padre quer dizer. Por isso que é tão interessante, às vezes eu escuto trechos de homilias de padres famosos, e eu fico pensando assim: ué, parece que ele escutou minha homilia. Parece que ele ouviu falando isso. Por quê? Porque não é o que a gente diz, mas sim o que a igreja diz. Então, nós tínhamos o Antigo Testamento, que foi válido e lícito, e tem coisas no Antigo Testamento que são perenes, ou seja, que não acabaram, que estão válidas até hoje. Mas nós temos a boa nova do Evangelho, que é para os nossos tempos. E essa boa nova do Evangelho não pode ser esvaziada por achismos, por igrejolas de fundo de quintal, por porcarias que se chamam de cristãos. Essa boa nova do Evangelho, ela tem que ser anunciada pela pessoa que tem o conhecimento da igreja, ou seja, pela pessoa que sabe interpretar, não segundo ele, mas segundo o Evangelho que a igreja interpreta, o verdadeiro.
E, portanto, essa boa nova do Evangelho, que é para todos nós, para todo homem, é a verdade de Cristo. E não precisamos criar modas, leis, regras, coisas que nos oprimem. Jesus nos deixa livres para viver como cristãos. Se vocês forem pensar bem, é muito fácil ser católico. Quais são as leis básicas da Igreja Católica? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí vem os pormenores da lei. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não falta a Santa Missa, vai se confessar, vai tentar sempre agradar a Deus no dia a dia, não vai pecar. E quem ama o próximo não vai ofender o próximo, porque ama o próximo como a si mesmo. Então ser católico é fácil. Se nós formos, tem que falar assim, nossa, a Igreja Católica é muito carola. Vai para a igreja e você vai ver o que é carola. Você gosta de uma calça jeans, mulher? Esquece. Quem queimar, senão você vai para o inferno, viu? Então, que nós possamos deixar Cristo entrar em nossa vida com a boa nova da verdade, que nós possamos acreditar nessa verdade que vem da igreja, porque é o próprio Jesus Cristo que é a igreja. Lembrando que São Paulo diz, a igreja é o corpo místico de Cristo, que nós possamos então acreditar nesse Jesus Cristo que se manifesta na igreja de Cristo e deixar que o evangelho da salvação, da verdade, tome a nossa vida. Creio em Deus